fazer agora um dos mais complexos. Aula passada eu fiz um que eu tinha uma integral dentro de um quadrado, calculei o ROT, precisei isolar uma singularidade. Eu agora vou explorar bastante essa coisa de isolar a singularidade e ter vários campos envolvidos. Então, eu vou pegar um exercício e vou dar uma formulação bem completa e a gente vai ter que discutir várias coisas nesse âmbito do como que funciona o Green para isolar singularidades. Eu vou começar brincando com a seguinte coisa. O meu campo vai ser formado pela soma de 3 campos diferentes. E aqui então tem uma ideia que é a seguinte. Para fazer o trabalho realizado por um campo que é a soma de 3, você pode fazer parcialmente. Calcula de um, de outro e do outro e soma os resultados. Então meus 3 campos serão F1, uma variante do dθ, só que deslocado, menos y, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado na direção i, x menos 1, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado na direção j. Se você olhar com bastante cuidado, você vai ver que ele é muito parecido com o campo que a gente está acostumado, o dθ. Só que ao invés de ser x2 mais y2, x2 mais y2, houve uma mudança de variável na variável x. X foi trocado por x menos 1. Então a singularidade não está no 0, 0. Esse campo não está definido no ponto 1, 0. Tá ok? Vou pegar o F2 como sendo o dθ e F3 deslocado para outra direção. X mais 1 ao quadrado y2i, x mais 1 e o campo F, do qual eu vou falar no exercício, é a soma F1 mais F2 mais F3. Oi? Na F2 o y não é ao quadrado. Obrigado. Sim. Na verdade, o F2 é o que a gente conhece bem, que já serviu de vários exemplos para nós, o dθ. Alguma dúvida que eu forneci 3 campos? E o meu campo do qual eu vou fazer o enunciado é a soma dos 3. Agora eu vou te dar algumas curvas e vou pedir a integral do f sobre essas curvas. Então, quem serão as curvas com as quais eu vou trabalhar? Então, eu vou pegar as seguintes curvas. Alfa1 vai ser x menos x menos 1, certo? X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 nono. E essa eu quero no sentido, essa circunferência no sentido horário. Alfa 2, eu quero x2 mais y2 igual a 1 nono. E essa eu quero no anti-horário. Alfa 3, x mais 1 ao quadrado y2 igual a 1 nono, e essa eu quero no horário. Eu vou chamar de gama 1, a circunferência x2 mais y2 igual a 1 sobre 16 no anti-horário. Gama 2, x2 mais y2 igual a 4 no anti-horário. E gama 3, eu quero a reunião
alfa 1 unido com alfa 2 unido com alfa 3, nesses sentidos. E o exercício quer... Qual é a pergunta do exercício? Tudo isso é enunciado. Qual é a pergunta do exercício? 3 integrais. Integral do f sobre gama 1. Integral do f sobre gama 2. E integral do f sobre gama 3. Então, o exercício te deu um campo F, que é a soma de 3, te deu 3 curvas, e ele quer a integral deste campo F sobre cada uma delas. A gente precisa entender quem são essas curvas para poder fazer os raciocínios. Vocês entenderam qual é a pergunta do problema? Então, tem um campo descrito, tem curvas descritas e a pergunta é quanto é que dá a integral do campo sobre as curvas. Bom, como é que eu respondo? Primeiras providências. Verificar se esse campo é conservativo. Bom, já sabemos do F2, né? O F2 é o d-θ, ele é conservativo? Aquele campo básico que aparece em toda a aula? Não. Como é que você sabe que ele não é conservativo mesmo? Quanto é que dá a integral dele numa circunferência de centro na origem? 2π. Então não dá 0, não vale 3 da minha definição de conservativo. Não vale 3, então não é conservativo. Os outros dois são muito parecidos. Eles também não são conservativos. Uma conta que eu não vou fazer, que seria só conta, mas eu deixo para vocês verificarem, é que os 3 campos têm Hot nulo. Como eu alterei por uma mudança de variável e fiz a mudança de variável linear nos todos os lugares onde tinha, na hora que você fizer as derivadas do Hot, vai dar tudo se cancelando do mesmo jeito. Então, primeira observação é que o Hot de F1 é igual ao Hot de F2, é igual ao Hot de F3 e é tudo zero. Portanto, o Hot de F é zero. Qual é o domínio do campo F? Quantas singularidades tem o campo F? 3. Uma vinda de cada um dos campos. Então, o domínio do campo F é o R2 menos 3 pontos, 0, 0, onde se anula o F2, o denominador das componentes do F2. O F1 não está definido para 1, 0 e o F2 não está definido para menos 1, 0. Então eu tenho 3 singularidades. Falta entender as curvas. Quem são as curvas desse exercício, afinal de contas? Vamos tentar desenhá-las? O campo tem 3 singularidades. Vou marcar as singularidades do campo. As singularidades do campo são os pontos menos 1, 0, 0, 0, 1, 0. As curvas. Gama 2 é a circunferência de centro na origem, raio 2. Então, essa curva que está mais externa de todas aqui. No sentido anti-horário. Gama 1 é a circunferência de centro na origem, raio 1/4. Também no anti-horário. Raio 1/4, turma. Isso é gama 2. Gama 1. Agora, as alfas
são circunferências de raio 1/3, cada uma em torno de uma das singularidades. Alfa é centro 1, 0, raio 1/3. Alfa 2, centro 0, 0, raio 1/3. Alfa 3, centro menos 1, 0, raio 1/3. Então, essas três alfas, cada uma delas está em torno de uma singularidade com raio 1/3. E do centro no menos 1, que é a primeira, está no sentido horário. Aí eu tenho uma em volta da origem, que está no sentido anti-horário. Eu tenho uma em volta da outra singularidade, que está no sentido horário. A alfa 2 é no anti-horário. Está claro para vocês essas três alfas como são? E a reunião das três alfas é a gama. Interessante esse exercício, hein? Não tinha dito isso ainda hoje. Essa matéria é muito legal, né? Olha que exercício interessante. O que é mais fácil? Qual que vocês acham que é a mais fácil de todas? Gama 1 é fácil, né? Quanto é que vocês acham que dá a integral sobre gama 1? Gama 1 enlaça a singularidade de origem, que é a singularidade do F2. Quanto que dá a integral do F1 no gama 1? O campo que tem singularidade do F1 tem singularidade aqui à direita. Quanto é que dá a integral dele sobre o gama 1? 0. Por quê? Dá um argumento. Teorema de Green. Você pode aplicar o teorema de Green para o F1 no interior do gama 1, porque o F1 não tem singularidade no interior do gama 1. Então está valendo. É 0. Quanto é que é a integral do F2 sobre o gama 1? 2π. Porque é o dθ, gama 1 é uma circunferência de centro na origem no anti-horário. 2π. E quanto que é a integral do F3 no gama 1? Teorema de Green. Então, quanto que dá a integral do F total sobre o gama 1? 2π. Porque a integral dele se divide em 3 pedaços, dos 3 campos que o compõem. Do primeiro dá 0, do segundo dá 2π, do terceiro dá 0. Primeiro e terceiro dão 0 por causa do teorema de Green, que pode ser aplicado no interior da gama 1. Porque a singularidade desses campos não está ali. Vamos escrever isso? É um raciocínio sutil, né? Sofisticado. Então vamos fazer o primeiro. Quanto é que dá a integral do F sobre gama 1? Isso dá a integral do F1 sobre gama 1, mais a integral do F2 sobre o gama 1, mais a integral do F3 sobre o gama 1. Então, a primeira ideia que tem que ficar bem clara é que eu posso quebrar a integral de um campo nas integrais dos componentes e fazer cada uma delas por um raciocínio diferente. O raciocínio sobre a gama 1, do F1 na gama 1, não precisa ser o mesmo que do F2 em gama 1. F1 em gama 1 dá 0, integral de F1 em gama 1. Eu uso o teorema de Green, dá a integral dupla do ROT do F1 no interior de gama 1. Quem disse que eu posso fazer isso? O teorema de Green. E por que que isso está correto? Porque a singularidade do F1 não está dentro do gama 1. Onde que está a singularidade do F1? A singularidade do F1 é o ponto 1, 0. A singularidade do F1 é esse ponto da direita. E o gama 1 é a circunferência aqui no meio. Então eu posso aplicar o teorema de Green no interior de gama 1 para o F1. Isso dá 0 porque o ROT é 0. Quanto é que dá a integral do F2 sobre o gama 1? Isso dá 2π.
Teorema de Green? Não, nós fizemos isso pela definição. Esse campo F2 é o famoso dθ, cuja singularidade está na origem, a circunferência está em centro na origem, fica fácil fazer a substituição, nós já fizemos isso 2 vezes, já fiz essa conta mais de uma vez. Você parametriza a circunferência, substitui, faz a conta que dá integral de 1, parece a relação fundamental da trigonometria, dá integral de 1, de 0 a 2π. Então isso aqui a gente já fez. E foi feito pela definição. E a integral do F3 sobre γ1 dá 0 pelo teorema de Green, é igual ao anterior. Então, quanto que dá a resposta integral de F sobre o γ1? 2π. Agora, parte B. Quanto é que dá a integral do F sobre γ2? γ2 é a circunferência grande. Então, quanto que dá a integral de linha do F sobre a circunferência grande, que envolve as 3 singularidades? Quanto? Isso, estou vendo que a resposta está aparecendo. 6π. Vamos ver por quê. A integral do F você quebra em 3 integrais, do F1, do F2 e do F3. Cada um deles só tem uma singularidade. E a γ2, a grande, é uma curva que enlaça essa uma singularidade de cada um deles. Então, se você esquecer de tudo que está aqui, só pegar o pedaço F1, ele tem essa singularidade. Então, γ2 é uma curva que enlaça a sua singularidade. Como ele é um parente do dθ, você vai fazer a conta, vai dar 2π. A γ2 com o F2 é direto, porque já é de centro na singularidade. E o F3 é análogo. Então dá a soma de todas as singularidades. E daí não dá para aplicar o teorema de Green para ninguém. Eu acabei de aplicar o teorema de Green 2 vezes no interior da γ1 para o F1 e F3. Porque F1 e F3 tinham singularidades fora da γ1. Então eu podia aplicar no interior da γ1 o teorema de Green para F1 e F3. Mas eu não posso aplicar o teorema de Green no interior da γ2 para nenhum deles, porque todos têm singularidade no interior da γ2. Tudo que eu falei fez sentido? Vou redigir, para vocês ficarem com uma redação legal. Então, vamos fazer integral de F1 sobre γ2. Então, F1 tem singularidade no 1, 0. A γ2 não tem centro no ponto 1, 0. Se eu parametrizar a γ2, ouça bem essa frase, se eu parametrizar a γ2 e substituir para o F1, as contas vão ficar chatas. Porque γ2 tem centro na origem e o F1 tem uma expressão que não é adaptada para centro na origem. Ela é adaptada para centro no 1, 0. Então, ouçam bem essa frase. Parametrizar a γ2 e jogar no F1, as contas ficam chatas. Todo mundo entendeu essa frase? Eu vou usar o teorema de Green entre γ2 e α1. α1 é fácil de fazer a conta no F1, porque a α1 tem o centro deslocado. Como a α1 tem o centro deslocado, quando eu jogar aqui nessa fórmula, esse x menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, vai ficar r ao quadrado, que é 1/3. Vai dar tudo certinho. Então, para calcular isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu calculo isso? Eu chamo de D1 a região do plano, tal que o bordo de D1 seja γ2 no anti-horário, junto com α1 no horário. E aplico o Green nessa região. Integral do F1 sobre γ2 unido com α1
é igual a integral dupla do hot do F1 sobre a região D1. Quanto que dá a integral do hot do F1 na região D1? 0. O hot é 0. Se eu preparar tudo para poder aplicar o teorema de Green, a integral dupla vai dar 0. E eu estou aplicando o teorema de Green em que região? Está claro para vocês em que região que eu apliquei o teorema de Green? Estou aplicando o teorema de Green na seguinte região. É o interior da gama 2 e exterior da gama 1. Então eu estou aplicando o Green nesta região aqui. Estou aplicando o teorema de Green nesta região para um campo que tem uma singularidade aqui. A singularidade está isolada. Eu posso aplicar o Green entre essas duas curvas. Essa é a gama 2, essa é a alfa 1, e aqui está a integral dupla do hot na região achurada. Posso fazer pelo teorema de Green, a singularidade está isolada, eu estou aplicando o Green numa região que não tem ponto singular, e a integral dupla do hot, onde ela puder ser calculada, que é o caso, dá 0, porque o hot é 0. Isso é Green. Então o que acontece? Eu vou ter que apagar alguma coisa. Vou apagar aqui, para o item A que nós já calculamos. O que acontece é que a integral do F1 sobre a curva gama 2 mais a integral do F1 sobre a curva alfa 1, isso dá 0. Aí o F1 é esse, com a singularidade deslocada. O alfa 1 é essa circunferência com o centro deslocado. Isso aqui é fácil de fazer fazer as contas mesmo. Isso aqui se parametriza e faz a conta. O alfa 1 está no sentido horário. Quando você fizer essa conta, nenhuma surpresa. Adivinha quanto que vai dar? No sentido horário. Menos 2π. Como o campo tem o centro deslocado, a circunferência tem o centro deslocado, as contas vão se encaixar direitinho, tudo funciona bonitinho, isso aqui dá menos 2π. E, portanto, a integral do F1 dr sobre o gama 2 dá 2π. A integral do F2 sobre gama 2 é 2π, já é conhecido, porque esse é o dθ, os dois centros estão no mesmo lugar. Essa conta aqui eu estou deixando para vocês fazerem, tá? Verifiquem. Essa é uma conta que eu nunca fiz. Eu estou dizendo, vocês já estão pegando o jeito com a coisa, já estão percebendo, que vai ficar fácil de fazer, porque o centro está deslocado, a singularidade está deslocada, tudo vai dar certo. Mas uma conta para vocês fazerem. E o F1 sobre o F3 sobre gama 2 também dá 2π, é análogo ao F1. Conclusão. Integral de f dr sobre gama 2 é igual a 6π. Não é bonito? Legal isso. Pergunta 3. E última. Vamos ver se vocês... Pergunta C. Integral de f sobre gama 3. F é a soma e gama 3 são essas três circunferências com esse sentido. Uma no horário, uma no anti-horário, outra no horário. Quanto é que dá a integral do F3 sobre a reunião dessas três circunferenciazinhas? Quanto? Menos 2π.
Por raciocínios muito parecidos com os anteriores, o que vai acontecer? Você vai separar cada um dos três. Aí quando você olhar α1, o F1, que tem centro aqui, vai dar menos 2π. O F2 e o F3, que tem singularidade fora, sobre essa vão obter 0. Então a contribuição do F1 é menos 2π. A gente vem para o pedaço da gama 3, que é o α2. Está no anti-horário. Então, sobre o α2, esse dá 0. Esse dá 2π e esse dá 0. Esses dois dão 0 por causa do teorema de Green. Ele não tem singularidade no interior, você aplica o teorema de Green no interior. E esse dá 2π porque se faz a conta pela definição. Legal, né? E o F3 sobre o α3. O F3 sobre as 3, né? O F3 dá 0 aqui e dá menos 2π aqui. Então, cada um deles contribui por conta da sua singularidade e da circunferência que enlaça a sua singularidade. O F1 com menos 2π, o F2 com mais 2π, o F3 com menos 2π. E o total é menos 2π. Não é bonito esse teorema, esse exercício? É muito bacana. Super divertido. Isso aqui é igual. Isso eu posso quebrar em 3 integrais porque o F é a soma de 3 integrais. Esse daqui, quanto é que vale? Menos 2π. Qual é a única curva relevante para que o F1 dê menos 2π? É a α1. Nas outras duas dá 0. É por causa de α1. Esse aqui dá mais 2π. Qual é a única curva que importa para esse aqui dar mais 2π? É a α2. E esse aqui dá menos 2π. Qual é a única curva que afeta as contas? A α3. E o resultado final, menos 2π. Então, essa é uma aplicação bastante sofisticada do teorema de Green, em que você tem que ficar jogando com troca de curvas e enlaçar singularidades. Vocês viram que teve algumas das contas eu não fiz, eu deixei só indicadas para vocês fazerem, mas vocês entenderam todos os argumentos do Green. Enlaçar a singularidade e mudar de curva, de uma curva que não está com o centro adequado, eu não consigo fazer a conta, eu mudo para que tenha o centro adequado. Quem faz a troca é o rotacional na integral dupla, que era 0 e deu tudo certo. Eventualmente a gente faz isso com o rotacional não nulo. E aí tem a integral dupla para calcular, como eu calculei nos exemplos anteriores. Certo?